te adoramos. Bom dia, shalom, shalom. Que o Senhor esteja com você nessa manhã, como Ele foi esse tempo todinho, e como foi essa noite, como foi ontem, como é hoje, como será amanhã. Louvado seja o Senhor que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe, a maior vitória nossa é ler esse versículo todos os dias para que o inimigo escute, quando ele vier dizer a cada uma de nós: você está sozinha. E você pode dizer para ele: olha, nunca estive sozinho, porque eu tenho uma palavra do meu Deus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Quero começar hoje essa live animando as pessoas que trabalham tanto na obra de Deus. E algumas mulheres me dizem assim: oi, irmã Elizabeth, eu trabalhei tanto para o Senhor e parece que eu não vejo frutos. E eu me deparei com essa frase que não sei de quem é. Eu não gosto de pegar frase que não é minha e falar que é minha. Eu poderia ler, você não ficaria sabendo. Mas aquele que está lá em cima vê todas as coisas. Eu gosto de dar crédito. Tem pessoas que copiam pregações de outros e falam que é dele. Outros copiam projetos das pessoas e falam que Deus deu para ele. Mas essa frase hoje de manhã foi algo tremendo na minha vida. Nenhuma semente jamais verá flor ou fruto que sai dela. Nenhuma semente jamais vê a flor ou fruto que sai dela. Então essa manhã eu quero te animar. Por isso que o Senhor disse: o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele sozinho, mas se morrer dá muitos frutos. Então, quero animar aqueles que trabalham na obra missionária, aqueles que já passaram por tantos campos missionários, já fizeram tantas obras que ninguém nem se lembra da obra que você fez. Deixa eu dizer uma coisa: ainda que as pessoas não se lembrem de como Deus te usou, o que Deus fez através de você, não tem um copo d'água que você deu para alguém no nome do Senhor que não será retribuído naquele reino lá em cima e também nesse mundo. Então, fique com essa frase hoje e anote: nenhuma semente jamais vê a flor ou o fruto que sai dela. Então anime-se, mulher viva e avivada, anime-se. Porque Jesus disse que as sementes são lançadas. Você lembra que ontem nós lemos essa palavra? E eu hoje quero continuar um pouco nessa palavra. Continuei ontem à tarde, recebendo ligações sobre o que essa palavra de ontem fez na vida das pessoas. E ficou tanta coisa por falar que eu gostaria de merecer a sua atenção, não em um versículo novo, mas continuarmos na palavra que lemos ontem. Você se lembra onde nós lemos ontem? Marcos 4, a partir do versículo 35. Mas tem tanta riqueza aqui. A palavra se renova toda manhã. Cada manhã a palavra do Senhor é renovada. E o Senhor compartilhou tantas coisas comigo durante o dia.
através dessa palavra de Marcos 4:35, quando caiu a tarde. E nós vamos ler hoje também, você já pode ir preparando, Atos 27, quando Paulo sofre um naufrágio. E eu fui estudar um pouquinho sobre Marcos, sobre o naufrágio de Paulo. Por que você está lendo essas coisas nostálgicas, irmã Elizabeth? Sabe por quê? Nós estamos atravessando dias complicadíssimos. Nós estamos atravessando dias que a nossa fé está sendo sacudida, abalada. Nossos alicerces estão sofrendo verdadeiros terremotos espirituais. Nós estamos atravessando dias em que Deus está chamando a nossa atenção. E quanto mais cedo nós estarmos alertas e nós confiarmos no Senhor, quanto mais cedo nós sairmos do evangelho, do ouvir, e assumirmos que Deus é nosso Pai, que Jesus disse que estaria conosco, que o Espírito Santo seria enviado para estar conosco. Quanto mais cedo absorvermos essas realidades e essas verdades em nossa vida, quanto mais cedo nós nos libertarmos do medo, do pânico e da incredulidade nas nossas vidas, quanto mais cedo nós banirmos da nossa vida a incredulidade, mais cedo nós vamos experimentar o poder de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor, manifestando-se cada dia através do Espírito Santo. Ontem eu conversei à tarde com uma irmã que ficou viúva recente e ela me compartilhou tantos testemunhos depois que ela fez um concerto com o Senhor, que nos últimos anos de casada, como ela experimentou o mover de Deus, e na viuvez, como ela tem experimentado cada dia, depois que ela se deixou envolver, que ela deixou de ser senhora do seu destino e deixou o Espírito Santo abraçá-la, e deixou o Espírito Santo envolvê-la, e deixou o Espírito Santo começar a conduzir a vida dela. É espantoso os milagres que a nossa amada irmã tem experimentado em Deus. Então, eu quero continuar compartilhando com você essa palavra de ontem. Em Marcos 34, depois de ouvir o dia todo, e como eu disse ontem, todo dia tem um entardecer. Todo dia tem a manhã, a tarde, o entardecer e a noite. E Jesus passou o dia todo ministrando, e quando chegou a tarde, eu acho que conjectura é minha, tá? Não tem isso na Bíblia e Jesus também não tá falando aqui. É a minha cabeça conjecturando comigo mesmo. Acho que ele olhou e falou assim: eu tenho ministrado todo esse tempo a esses homens. Acho que está na hora de colocá-los à prova, de fazer com que eles cresçam, eles saiam da palavra falada. Vamos ver se estão aptos a passar para a palavra vivida. E ele coloca-os no barco e disse: vamos partir para o outro lado. E esse outro lado, eu estava olhando, e os discípulos, conhecendo bem as regiões, a primeira coisa que o judeu,
quando você vai entrar nas águas, olha como o judeu, principalmente daquela época, acreditava que nas águas moravam grandes monstros, que nas águas habitavam forças malignas, terríveis, demônios que arrebentavam os barcos, que vinham tempestades e ventos e arrebentavam com tudo. Olha o que Jesus, quando os convidou para ir para o outro lado, ele estava querendo dizer a eles: quando eu estiver em um barco, aprenda, não existem monstros marinhos, não existem forças do mal, não existem forças contrárias que não estejam debaixo do meu domínio. Os crentes precisam aprender isso. Por muitos anos, esses últimos 30 anos, ensinados sobre batalha espiritual, as pessoas focam muito nos demônios, focam muito em capeta, quem é, como chama, principados e potestades, mas tiraram os olhos, focaram que existem demônios, e existem. Existe batalha espiritual, irmã Elizabeth, como existe. 24 horas por dia estamos com batalha espiritual. Mas o segredo, o primeiro segredo para vencer batalhas espirituais de todo e qualquer rango, todo e qualquer nível, é não sair de perto de Jesus. Não sair de perto de Jesus. Depender dele 24 horas. Eu estou aqui falando porque eu já estive hoje. Espírito Santo, estou indo para essa live. Mas eu sei que eu não estou sozinha. E quem está do outro lado assistindo também não está sozinho. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece o vaso que é usado e os outros que estão do outro lado recebendo. Então fale, Senhor. Fale, nos encha, nos ensina. Nosso mestre, seja nosso professor. Dependência total do Senhor. E aqui diz que quando caiu a tarde, e eu sempre fiquei pensando por que Jesus foi levá-los logo ao entardecer. Primeiro, que Jesus não deixa tarefa incompleta. Enquanto ele não entregou todos os recados, aquela multidão que passou o dia todo ouvindo o que ele estava ensinando sobre sementes, sobre o semeador, sobre o lavrador, sobre a lâmpada, que você não pode ser luz e se esconder. E aí ele diz que o reino de Deus aparece como um lavrador que lançou a semente sobre a terra. Fala sobre a pequena semente de mostarda simbolizando a fé. E agora ele diz o quê? Vamos atravessar para o outro lado para colocar essa fé em prática. Amados, a fé sem obras, ela é morta. A fé sem a prática da palavra, ela é morta. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para praticar obras que traz o reino de Deus à terra. Amém? Guarde essa palavra com você, porque tem outras religiões, no Espiritismo, por exemplo, você é ensinado a praticar obras boas para que você alcance méritos do outro lado. Não existe mérito alcançado na terra sem a pessoa salvífica de Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só o sangue puro derramado pelas nossas vidas, para as nossas vidas. E aqui agora, depois de um dia cansativo, Jesus entra no barco. E sabe o que ele faz? Ele pega uma almofada e recosta a sua cabeça. Só quem realiza as tarefas do reino e sabe que agradou o Pai, que fez tudo o que o Pai mandou, vai para o seu quarto e aquieta a sua cabeça e pode dormir no meio de tempestades.
diz que ele recostou sobre uma almofada a sua cabeça. O que ele queria ensinar? Será que ele não sabia que ia ter tempestade? Sabia. O que os esperava do outro lado? Sabia. O que os judeus pensavam dos monstros marinhos que habitavam as águas do mar? Sabia. E quando arrebenta, ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que ele estava ficando cheio de água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na polpa do barco, com a cabeça numa almofada. Você já viu, ou já ouviu, ou já até falou uma frase assim: como que você está indo? E a pessoa responde do outro lado: ah, estou indo de vento em popa. Você já ouviu essa frase? Ou já falou? Meu marido costuma dizer: está tudo azul. Quer dizer, céu de brigadeiro. Tudo azul, não tem nuvem, não está vindo tempestade, está tudo azul. E as pessoas costumam dizer: estamos indo de vento em popa. E aqui agora eu entendo isso. Daqui da minha sacada eu fico olhando os barquinhos, a vela, e vejo quando o vento sopra e aqueles barquinhos são levados lá para o meio do mar, numa velocidade, o vento soprando. Então, isso é o chamado vento em popa. O vento sopra e Jesus estava dormindo na popa. São tantas lições a aprender nessa palavra. Sabe por quê, amados? Todo entardecer pode chegar com uma tempestade. E sempre existirão entardeceres na nossa vida. E à noite você não enxerga. Hoje enxergamos na cidade por causa de luz artificial. Mas eu que venho de sítio, se acaba a energia, você não consegue enxergar aqui, ó. Você põe a sua mão aqui, você não consegue enxergar. Porque a noite não te deixa enxergar os perigos. E no entardecer agora, passando para o outro lado, eles iam chegar do outro lado escuro. E Jesus é tão detalhista. Ele queria formar um caráter naqueles homens, porque ele sabia que posteriormente esses apóstolos se deparariam com tempestades sobre suas vidas espirituais, que eles deveriam crer que ele estava no meio dessas tempestades e que eles podiam ter uma fé inabalável, porque você só é provado na sua fé quando acontecem coisas que você não pode resolver. Porque enquanto você é senhora do destino, eu vou levar de boa isso. Eu resolvo de boa. Mas quando esse de boa sai das suas mãos e chega um diagnóstico do médico, que você olha o diagnóstico e fala: câncer, ou então aneurisma, que você olha e tá com o diagnóstico do seu esposo, da sua esposa, o coração pode falhar a qualquer momento. E o que o meu dinheiro pode fazer? O que o meu plano de saúde pode fazer? Nada. Pandemia. O que a pandemia fez? Pegou pobres e ricos e nivelou os aparelhos de respiração. Tanto o pobre quanto o rico, quanto o médio, todos precisam dele. Estamos todos nivelados. Então, quando a coisa sai de controle, é Jesus, amados, Jesus. Começa a treinar os músculos da sua fé, sabe? Começa a treinar os músculos da sua fé em pequenas coisas. Começa a depender de Jesus em pequenas coisas. Porque quando as tempestades chegam e você estiver despreparado, porque olha que os discípulos já estavam caminhando com Jesus.
Eles tiveram a chance de ver Jesus curando, dando vista ao cego, Jesus ressuscitando, ouvindo Jesus ministrar, e Jesus ministrava a multidão, chamava eles particularmente, ainda dava uma sobredose de ensinos e dizia: aos outros eu falo de um jeito, mas a vocês eu falo abertamente, coloco coisas profundas em vocês para que vocês estejam enraizados, para que quando brotar alguma dificuldade, a fé de vocês está os músculos da fé estão tão rígidos que nada pode abalar a fé de vocês. Você está me ouvindo, minha irmã? Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo dias, todos seremos abalados. Todos. Hoje é a casa de um, casa de outro, casa de outro. Ontem minha cunhada falou: lembra de fulano? São 12 pessoas contaminadas na casa. E o pai da casa morreu ontem. Todos estamos... Mas, irmã, por que nós vamos acreditar na pandemia? Ela está aí. E a nossa fé é para conservarmos blindados no Espírito Santo, porque estamos no mar da pandemia. E agora mesmo falou no jornal, eu ouvi, de onde eu estava na cozinha, eu ouvi dizendo que o pico, estou falando sobre Goiânia, era o jornal de Goiânia que o meu marido assiste. E eu ouvi assim: estamos chegando na metade do pico da crise, agora é que vai entrar a crise. E aí você diz: misericórdia, é para entrar em pânico, irmã Elizabeth? É para mim. Eu, por exemplo, uma irmã foi parar no hospital com todos os sintomas. Não respirava direito, o coração acelerado, chegou lá, sabe o que era? Nada. Pânico, estresse. Ela se expôs no meio de um tanto de gente que estava, porque como ela chegou ofegante, colocou ela já no meio daqueles que provavelmente estavam contaminados. E ela não tinha nada. Sabe o que ela tinha? Desespero, pânico, medo de ser contaminada. Então, acalma, aquieta-te. O Senhor está falando: acalma, aquieta-te, eu estou aqui no barco. E os discípulos o acordaram bradando, as pessoas estão gritando para Deus: mestre, nós estamos quase nos afogando, o Senhor não se importa? O Senhor não está dando conta de que nós estamos no meio de uma pandemia? E o Senhor está falando: tudo está debaixo do meu controle. Tudo está debaixo do meu controle. Essa palavra, esse evangelho de Marcos foi escrito 70 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. E Marcos estava aqui liberando a palavra para uma igreja perseguida. Ele estava relatando os fatos que aconteceram quase 70 anos depois. Alguns dizem que foi 30 anos, mas os estudiosos ficam com 70 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, quando o livro de Marcos foi escrito. E ele estava escrevendo agora a uma igreja perseguida, uma igreja que estava no mar da confusão e da perseguição, e ele estava relatando, dizendo: nós já passamos por isso. Um dia nós fomos provados, passamos o dia todo escutando os ensinos de Jesus, e chegou a tarde. E ele nos convidou a passar para o outro lado. E quando nós entramos no barco, veio uma grande tempestade. E Marcos começa a relatar. E os discípulos o acordaram gritando, bradando, falando alto. O Senhor não se importa com a situação que está acontecendo? E muitas pessoas hoje estão pecando porque perderam alguém. Deixa eu te dizer,
Quando você perde alguém, o Senhor ganha. Você não está perdendo um ente querido. Ele está voltando para casa e Deus está ganhando. O reino de Deus está ficando mais rico, porque riquezas espirituais que foram acumuladas nessas pessoas estão sendo levadas para a eternidade. E eu costumo dizer, quando morre uma pessoa que é muito espiritual, eu digo, a terra ficou mais pobre e o céu se enriqueceu. Vamos amadurecer. Ah, você está falando isso, irmã Elizabeth, porque a pandemia não alcançou ninguém na sua casa. Minha casa, em nome de Jesus, continuará blindada, como eu quero que a sua seja blindada. Mas se, porém, todavia, contudo, formos alcançados pela dor, pela morte, pela angústia, vamos trazer para o nosso coração que tudo está debaixo do controle de Deus. Não adianta você gritar, por que, Senhor? E ele vai dizer, não é porque você tem que falar, é para quê? Porque eu estou preservando, porque eu estou guardando, porque eu estou recolhendo mais cedo, porque eu estou me enriquecendo mais cedo com a presença dessa pessoa. Você não conhece o futuro, eu conheço. Bradando. E o que mais me encanta é que quando eles despertam Jesus com aquilo, ele se levanta, repreende o vento e diz assim, cale-se, acalma, aquieta-se. E o vento se aquietou e tudo ficou calmo. E ele perguntou-lhes, por que vocês estão com tanto medo? A primeira pergunta, por que vocês ainda têm medo? Amados, eu sei o que é medo. Na minha infância, até os 21 anos, eu sofri de pavor noturno. Vocês não têm noção, é o inferno na terra. Vocês estão conversando com a mulher que aos 12 anos começou toque, transtorno obsessivo compulsivo, que tudo eu tinha que fazer 3 vezes. Vamos supor, vou beber água. Eu tinha que tudo que eu ia fazer, vou lavar uma louça. Eu lavava o prato, enxaguava, lavava, enxaguava, lavava, enxaguava. Cada peça 3 vezes. Imagine o inferno. Toque, transtorno obsessivo compulsivo. Eu ia apagar e acender. Eu ia acender uma lâmpada. Toc, 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 toc. Apagava e acendia 3 vezes. Porque senão o diabo falava nos meus ouvidos, você vai morrer. Anos, desde os 12 aos 21 anos, quando Jesus me achou naquela escola. Dormir, vocês não sabem, pensa numa cama de solteiro e eu punha um irmão para dormir, punha outra irmã para dormir, não conseguia dormir sozinha, lâmpada apagada, never, jamais. Escuridão, nunca. E quando eu me converti, além do toque, síndrome de pânico e depressão gravíssima. Então vocês estão diante de uma mulher que o diabo esmagou com medo, não era medo, era paura. Um medo que te punha para suar frio, que você não tinha esperança de viver. Atormentada pelo medo. E aquele Jesus entra naquela escola e me salva. E ele começou a me ensinar. Quando você tiver medo de algo, vai lá onde aquele algo que te passa medo e toque nele. Senhor, eu estou vendo um vulto. Vá lá onde está o vulto. Senhor, eu não vou, eu não dou conta. Vai, eu estou segurando nas suas mãos. E no começo da minha fé, eu via Jesus pegando nas minhas mãos. Falava, vamos juntos. Vamos juntos. Quando você, Elizabeth, entrar numa casa e ver um cachorro muito bravo,
Mas se o dono estiver segurando a coleira, você tem coragem de entrar? Tem. Eu estou segurando a coleira do inimigo. Você pode tocar. E eu fui vencendo cada dia desafios. Quando eu tinha medo de algo, eu ia lá e tocava. Hoje eu sou liberta. Ficava no sítio sozinha, meu marido ia trabalhar. Vizinho mais perto, 3 quilômetros. Acabava a energia. Eu acendia velas e falava para o Senhor, que noite romântica. Eu e meu amado à luz de velas. Minhas Bíblias, essa mesmo. Toda pingadinha de vela. Medo, uma casa imensa. A parte de baixo, eu ficava na parte de cima, escutava barulhos, o inimigo falava, fazia barulhos, e eu, tranquila na presença do Senhor, só falava, você que está fazendo barulho aí embaixo, deixa eu dizer uma coisa, eu não tenho medo. Aquele que segura a coleira do cachorro bravo está do meu lado, nada pode me tocar. E Jesus disse, não tenham medo. Por que vocês estão com medo? Sabe essa palavra medo? Na Bíblia, ela existe 365 vezes a palavra medo. Mas não é para você ter medo. Diz assim, não tenhais medo. Não temam. 365 vezes a palavra não temas. Isso te diz alguma coisa? Diz? Para mim diz que nós temos 365 dias no ano. E para cada dia do ano, Jesus está falando, não temas. Oh, não temas, não temas. Jesus está falando para você, nesse dia de hoje tem o não temas para você. Que medo, irmã Elizabeth, de enfrentar a vida. Não tenha medo. Eu disse para uma amiga linda ontem, ela disse, às vezes eu tenho medo do dom que tem em mim, da fotografia. Agora já tô velha, 60 anos. Eu disse, o quê? Você é uma menina. Não temas em pegar os seus dons. E eu disse, sabia que eu amo os poetas, que eu amo os fotógrafos? Ela disse, por quê? Eu disse, porque a pessoa que tem o dom da fotografia, ela não olha, ela vê. O artista, e eu tenho um pouco de dom artístico dentro de mim, as pessoas olham e vê um lixo, algo descartável. E eu vejo uma peça decorativa pronta, que depois as pessoas olham, nossa, que vaso lindo, onde você comprou ele? Nossa, que chique, eu fiz. De que você fez? De quê? Com materiais que iam para o lixo. E eu disse para aquela irmã, não temas em colocar o seu dom artístico para fora. Não tenha medo de viver as aventuras no Espírito. Não tenha medo de ser quem você é. Não viva aquilo que as pessoas querem que você viva. Não tenha medo de ser original naquilo que Deus te trouxe para fazer na terra. Não tenham medo. E Jesus olha para eles e diz assim, acho que Jesus ficou escandalizado com eles. Se é que a gente pode usar esse nome, porque a gente nunca pega Deus de surpresa. Por que vocês estão com tanto medo? Porque Jesus viu o tanto de medo. Vocês ainda não têm fé? Depois de tudo que vivemos juntos, vocês não conseguem se libertar do medo. Amados, uma pessoa me fez uma pergunta um dia. Elizabeth, conhecendo a minha história de perseguição dentro de igrejas, ela me disse assim, por que você nunca se desviou? Por que os homens te perseguiram tanto? Por que você nunca se desviou? Falei, porque eu conheci uma pessoa. Eu não conheci religião, não conheci ministérios, eu não conheci placa de igreja, eu conheci uma pessoa que tirou de mim o pânico, o toque, o medo,
a depressão e essa pessoa não merece, que nem por um milésimo de segundo eu pense em deixá-lo porque alguém disse algo, falou algo, fez algo, cobrou algo de mim. Eu não sirvo homens. Eu sirvo uma pessoa que falou para mim um dia, não temas. E eu acreditei nele. E vou falar para vocês, já vivi momentos na minha vida que eu estive sozinha e eu tive que enfrentar. O dia que eu fui fazer o cateterismo, meu marido não estava comigo, minha mãe estava lá fora, meus filhos trabalhando. E o médico me diz assim, passou a mão no meu rosto e falou assim, você está com medo? E eu olhei para ele e disse, não. Ele disse, o maridão está lá fora esperando. Eu disse, não, ele está aqui dentro. Ele, aqui dentro onde? Falei, aqui, lá onde você vai mexer agora. E ele disse, você não está com medo? Eu disse, não. Você pode entrar e pode não sair disso. E ele está me esperando. Não tenho medo. E ele disse, que bom que você pensa assim. E eu disse, Senhor, eu estou aqui nessa sala de cirurgia, aparentemente na mão de um enfermeiro e de um médico, mas tu estás comigo. Quando passares pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Passei por outra cirurgia, o médico disse, você pode entrar e pode não sair. E eu disse, tanto viva como morta pertenço ao Senhor. Tem momentos que ninguém vai estar do seu lado. Mas não perca de vista esse ser chamado Jesus Cristo, que te prometeu que não estaria longe de você por nenhum segundo. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu acho que Jesus olhou para os discípulos naquele dia com muita tristeza no coração. Depois de um dia todo de ensino, vocês não aprenderam nada? Até agora vocês não aprenderam nada? Sabia que quando não cremos no Senhor é um tapa na cara dele? E aí eles não tiveram resposta. Mas uns olharam para os outros e falaram, quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Sabe quando eles perguntam isso um para o outro, o que é que demonstra? Nós ainda não o conhecemos. E a pior coisa é você passar anos na igreja, recebendo ensinos, fingindo-se de crente, porque você conhece o Deus do vento em popa. O Deus que quando está tudo bem na sua casa, mas quando a crise bate a sua porta, você não consegue vê-lo pensando. E outra coisa que eu aprendi nessa palavra, que Jesus nos leva para o outro lado, e não eram pessoas boazinhas que estavam esperando-os do outro lado. Diz assim, quando eles chegaram do outro lado, diga comigo, quando eles chegaram do outro lado, tirado de um cenário e colocado em outro, sempre haverá outro lado. E nem sempre para onde Jesus está te levando é um lugar onde tem pessoas maravilhosas te aguardando e falando, ai, que bom, nós enfrentamos uma tempestade agora, mas nós chegamos no meio de uma calmaria. Ai, que bom que nós podemos descansar agora depois de tudo isso. Jesus leva-os para prová-los novamente. A escola do Espírito é interessante, meus amados. E o lindo em Jesus é que ele descansou porque ele teve uma jornada de ensino e ele sabe o que o estaria esperando do outro lado. E chegar do outro lado de noite.
Sabe o que tinha esperando Jesus de noite do outro lado? E esses discípulos que chegaram ofegantes do outro lado, não deu nem tempo de refletirem a experiência que eles acabaram de vivenciar. Sabia que às vezes Deus não deixa a gente nem ter fôlego, nem... Ai, saímos de uma prova, a outra, puf! E aí você diz, meu amado, o Senhor quer acabar comigo. Você já falou isso um dia? Senhor, mas o Senhor não me dá trégua, é uma luta atrás da outra. E o Senhor falando, meu amor, eu estou esperando você aprender a ter fé em mim. Sabe quando essas lutas vão parar? Quando você aprender que eu estou do seu lado todos os momentos, todos os dias da sua vida. As lutas cessarão quando entrar o aquieta-te e o acalma na sua vida. Tem uma canção bonitinha que eu acho. O cantor diz, se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, tenha calma, isso logo vai passar. E ele repete várias vezes, calma, calma, não se desespere, tenha calma. A gente sente o Espírito cantando isso pra gente. Tão lindo. E agora Jesus leva eles para o outro nível. Não passaram de nível. Tomaram bomba. E era isso que falava na minha época. Quando não passava de ano, tomou bomba. Quer dizer, fiquei no vermelho. Mas louvado seja Deus misericordioso, que Ele não olha as notas vermelhas que nós tiramos. Ele sempre nos dá chance de buscarmos outras notas. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração e fala assim, obrigada Deus, porque eu vou ter chances de provar que eu confio em Ti. Obrigada, porque eu não tomei bomba. O Senhor está esperando que eu aprenda a confiar em Ti em todos os momentos da minha vida. Aprenda. Chegaram do outro lado. Sabe o que que tinha? Uma multidão dizendo, bem-vindo, bem-vindo, welcome, bienvenido. Tinha ninguém com essas plaquinhas dizendo bem-vindo em outras línguas, não. Não tinha uma celebração, ó, Jesus está chegando, glória, glória. Não! Sabe o que estava esperando no escuro, na noite, do outro lado? Vou ler para você. Quando eles chegaram do outro lado do mar, diga do outro lado do mar, foram para a região dos Gadarenos, a terra de Gadara. Maria Madalena vinha da origem aí da terra de Gadara, prostituição e segundo dizem os historiadores, que a tribo de Gade, de homens violentos e poderosos que começaram esse lugar, por isso que vem de Gade, Gadarenos, e eles começaram, sabendo que judeus não se misturam com comida suja, começaram a criar porcos. E espíritos malignos apossaram dessa região. Jesus mostrou para os discípulos no mar, não existe tempestade, nem vento violento, nem os monstros marinhos que eles tinham medo. Nada estava fora do controle dele. Eu quero que você ponha a mão no seu coração agora e diga, nada está fora do controle do amado. Nada está fora do controle de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nada. Nada é nada, meus irmãos. Eu não entendo isso, irmã Elizabeth, porque Deus levou o meu marido. Não é para você entender, é para você aceitar. Eu não entendo porque, exatamente, você não entende que você é ser humano, mas ele entende e sabe por quê. E vou sempre te dizer, é o melhor para você.
chegou do outro lado e foram para a região dos Gadarenos. Jesus falou: vou levá-los para uma prova mais elevada. E lá morava um homem dominado por um espírito imundo, que veio correndo do cemitério. Pai amado, estamos saindo de uma tempestade que nós quase morremos. Levamos uma bronca de Jesus falando: homens de pouca fé, até quando vou ter que suportar vocês? Quando a gente bate o pé em terra firme, ele tem a brilhante ideia de não ficar no povoado, no vilarejo beira-mar, mas subir um pouco para as regiões de Gadara, onde havia um homem endemoniado. E vocês sabiam que os espíritos malignos, que eram legiões que habitavam esse homem, criaram uma tempestade porque sabia que Jesus estava atravessando as águas e que ia pôr um finish, um sefini, um acabou, um basta na vida de domínio maligno sobre a vida daquele homem. Quero que você fique com a frase que o Senhor nos deu há alguns anos ministrando a algumas mulheres: Jesus está atravessando as águas por você. Não importa quantos demônios estão dentro da sua casa. Minha filha é possessa, irmã Elizabeth. Ela é uma prostituta. Ela dorme com o namorado sem casar. Meu filho está nas drogas. Meu marido é um endemoniado. Pode fazer a lista que você quiser. Jesus está atravessando as águas hoje em direção à sua casa. Não importa quantos espíritos imundos estejam aí, ele está enfrentando todos os desafios. E ele vai atravessar as águas por você. Ele não vai se deter no vilarejo da beira-mar, ele vai subir. E diz assim: um homem dominado por um espírito imundo veio correndo do cemitério de noite, depois de uma tempestade maligna. Veio correndo do cemitério no momento em que Jesus estava saindo do barco. A hora que Jesus pisou os pés na terra que regia aquela região. Eu sempre digo isso aos crentes: vocês não têm noção do poder e de autoridade que você tem quando você pisa numa localidade, que você põe a planta dos seus pés, o inferno inteiro treme, porque sabe o Espírito poderoso que habita dentro de você. Você não tem noção, nessas andanças minhas pelo mundo, pelos 5 continentes, por tantas dezenas de países que o Senhor me levou. Vocês não têm noção de quantos principados e potestades foram até o meu quarto, onde eu estava, falando: não venha nos atormentar no nosso lugar. Vocês não têm, no Peru, na Bolívia, na Suíça e na Bélgica, foi um dos piores momentos que eu vivi em confronto de batalhas espirituais, foi na Bélgica. Quando demônios entraram no meu quarto, me agarraram pela garganta e falaram: se você acha que vai fazer aqui o que você está fazendo na Suíça, você está enganado. Eu sou o príncipe da Bélgica. E eu sufocada, morrendo, quando gritava Jesus só no espírito, que eu não tinha garganta, uma luz entrou no quarto e eu vi quando eles foram arremessados para longe. E essa luz permaneceu comigo nos 3 dias que eu estive na Bélgica ministrando. O diabo sabe quando uma mulher e um homem de Deus pisam uma terra. E quando Jesus está junto com você. Quando Jesus estava saindo do barco, esse homem morava entre os túmulos, comia carne em a putrefação dos defuntos. E tinha tal força que sempre que era preso com algemas e correntes,
Como muitas vezes aconteceu, ele quebrava as algemas dos pulsos, despedaçava as correntes e ia embora. E ninguém tinha força suficiente para dominá-lo. Uau! Viu porque Jesus te leva para atravessar por águas turbulentas, para que pessoas que estão acorrentadas desse jeito recebam libertação. E diz que ninguém tinha força suficiente para dominá-lo. Dia e noite era atormentado. Ele vagava entre os túmulos e pelos montes desertos, gritando e cortando-se com pedras. Imagine o horror que esse homem viveu por anos. E Jesus, depois de um dia todo trabalhado, ensinando, ele disse: agora é hora da libertação. É hora de libertar a pessoa que está do outro lado. E quando os demônios viram que Jesus tinha um intento de atravessar para tirar o domínio deles, eles mandaram tempestades, ventos, com coisa que Jesus tem medo de vento e tempestade, sendo que ele criou tudo isso. E Deus criou todas as coisas por ele, para Cristo, que é o chefe e o cabeça de todas essas coisas. Ele só olhou para o vento, o ventinho que o inimigo levantou, as tempestades que o inimigo levantou e disse: mar, acalma, vento, aquieta-te, comporte-se e ponha-se no seu lugar. Seu Senhor não são esses dominadores da terra, seu Senhor está dormindo no bar. Calma, aquieta-te. Vocês estão me estranhando, natureza? Esqueceram quem criou vocês? Esse é o comportamento de valentia dos crentes que vão ficar aqui nesses dias. Deus está levantando uma nação de homens e mulheres valentes, porque o reino de Deus é tomado por esforço e só os violentos o arrebatam. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres violentos. Não é, por favorzinho, Satanás, será que você poderia, se não for te incomodar muito, sair da minha casa? Para! É hora de violência, minha irmã. Saia da minha casa em nome de Jesus. Seu reinado acabou, eu atravessei as águas com Jesus. Saia da minha casa. Olha para onde Jesus levou os discípulos para terem outro tipo de atuação. Morava entre os túmulos, acorrentado e se cortando. E quando Jesus ainda estava longe, Jesus está indo, saltou do barco, o homem começou a convulsionar lá onde estava. Quando tem um homem e uma mulher cheio do Espírito numa casa, não adianta, o inimigo se convulsiona. Ele não fica. E aí diz que quando ele viu Jesus de longe, correu ao seu encontro, prostrando-se diante dele. Não adiantou valentia, não adiantou pôr aquele homem acorrentado, não tinha corrente que segurava aquele homem, eram umas legiões que destruía tudo, nada podia reter aquele homem. Até que chegou alguém totalmente dominado pela presença de Deus. E os demônios tiveram que correr e se curvaram diante dele, gritando em alta voz: Jesus, filho do Deus Altíssimo, que tenho eu com o Senhor? O que queres de mim? Peço por Deus que não me maltrates. O quê? Porque quando a palavra de um homem ou de uma mulher de Deus é liberado, espíritos malignos sofrem maus tratos nas regiões celestiais, porque os anjos têm poder e autoridade de bater, de judiar mesmo e de arremetê-los para longe. Ele disse: não me maltrates. Você está com medo dos demônios, mas a autoridade em Deus, que está dentro de você, é tão forte que eles estão gritando, dizendo: não libera uma palavra salvadora.
não liberem uma palavra libertadora, porque vocês vão me maltratar. E aí ele faz com que você tenha medo das ondas, das tempestades, para que você não tenha autoridade de dizer a eles o que deve ser feito, porque nós estamos aqui, o Senhor disse, eu vos dou poder, autoridades, sobre serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada lhes fará dano algum. Vai no último livro, capítulo de Marcos, que vocês vão ver Jesus enviando. Ele diz, quando vocês forem, expulsem demônios, sarem os leprosos, ressuscitem os mortos. E quando nós temos medo do inimigo, nós entristecemos o Senhor. Porque o poder que está em nós é tão poderoso. E quando nós não usamos e tememos, nós estamos... É como se a gente estivesse esbofeteando o rosto de Deus. Dizendo, tudo que Jesus fez foi em vão. Quando você deixa de... Você está dizendo que o que Jesus fez foi insignificante e não vale nada para você. Ah, mas eu tenho medo. Já começou mal. Jesus disse, não tenhais medo. E quando aquele demônio viu Jesus, ele gritou, Jesus, filho do Deus Altíssimo, por que você veio nos atormentar antes do tempo? Antes do tempo, porque sabe que no tempo final agora eles serão jogados no lago de fogo. Peço que não me maltrates, pois Jesus havia falado ao demônio que estava no homem, dizendo, saia desse homem, gritou, espírito imundo. Esse homem não foi feito para ser morada sua, esse homem é para ser morada do Espírito. Qual o seu nome? Perguntou Jesus ao demônio. E ele respondeu, meu nome é Legião, porque há muitos de nós nesse homem. Ele suplicava com insistência que não os expulsasse para que eles não fossem embora da região. São demônios territoriais, que não suportam a menção de pensar que eles podem ser mandados embora da região onde eles estão. São demônios territoriais, que passa de avô para filho, para neto, de pai para filho, de filho para filho, e por aí vai. Enquanto uma pessoa cheia de Deus não chega naquela casa e diz, até aqui, basta. Sai da minha casa agora, eu sou uma mulher cheia do Espírito, vocês não vão permanecer morando na minha casa. Nós vamos enfiar por alguns lugares depois, através de outras lives sobre batalha espiritual e intercessão, eu estou cativando vocês porque nós vamos crescendo. Cada dia Jesus vai nos levando. Ah, irmã Beth, eu tenho medo de batalha espiritual, eu tenho medo de falar em demônios. Pois eu vou falar uma coisa para vocês. Eles não têm medo de atacar vocês. Ora, havia uma grande manada de porcos ali perto, no monte, acima do mar. Manda-nos para aqueles porcos, imploraram os demônios, e Jesus deu-lhes permissão. Então os espíritos maus saíram do homem e entraram nos porcos. E a manada de cerca de 2.000 porcos, imagine quantos demônios habitavam dentro daquele homem. E a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se pelo precipício da encosta do monte e caiu sobre o lago, onde os porcos se afogaram. Demônios precisam de corpos para se locomoverem. E nós somos templos do Espírito e não templos malignos de demônios. Os que cuidavam dos porcos fugiram para os lugares dos campos próximos, espalhando a notícia enquanto corriam. Todos saíram para ver o que havia acontecido, e uma grande multidão se reuniu onde Jesus estava. Mas assim que viram o homem que fora possesso da legião dos demônios sentado ali, completamente vestido e perfeitamente são, ficaram com medo. Quero refletir só sobre mais uma coisa.
Às vezes eles já tinham até acostumado com aquele homem endemoniado se cortando, comendo defunto, vivendo, arrastando correntes, pedaços de corrente que ele quebrou, andava nu. Acho que eles já tinham até acostumado com aquela figura pitoresca do lugar. Já tinham até perdido o medo. Mas quando eles viram o homem são, já não andava nu, estava vestido, e em são juízo ficaram com medo. Há muitas pessoas que não têm medo de você enquanto você prostitui, enquanto você frequenta lugares noturnos. Tá tudo bem, mas quando você é curado por Deus, você causa pânico nas pessoas. E muitos líderes não suportam a ideia. Enquanto você está ali como um crentezinho comum, dando trabalho, deixa ele aí. Mas quando você assume a postura de libertação do Senhor, passa a raciocinar da maneira celestial, está completamente são, você causa medo nas pessoas. E eu quero encerrar essa live hoje dizendo, vamos aprender com Jesus todos esses passos. Leia. Vale a pena ler de novo. Vou colocar Marcos hoje lá no Vale a Pena Ler de Novo para nós estarmos lendo. Coma cada vírgula, cada pedacinho. Leia Marcos 5. Reviva junto com esse homem essa libertação. Quero terminar essa live dizendo, Jesus está no barco. Dormindo tranquilo porque ele sabe quem é ele. A autoridade que ele tem em Deus. A autoridade que ele tem sobre as coisas celestes, a natureza toda. Ele tem domínio. Nada está fora do domínio de Deus. Amiga que tem medo, tudo está debaixo do domínio de Deus. A pandemia também, irmã Elizabeth, tudo está debaixo das mãos do Senhor. Que existe 365 não temas na Bíblia, um para cada dia do ano. E se você tiver medo de algo hoje, ele está dizendo para você, não temas. Estou com medo de fazer essa cirurgia, não temas. Eu estou com medo de enfrentar uma nova profissão, não temas. Irmã Elizabeth, eu estou com medo porque eu perdi o emprego, porque talvez Deus quer despertar um dom maravilhoso em você, que no meio da pandemia você vai ganhar o dobro do que quando você ia permanecer nesse emprego. Confie. Confie no Senhor. Confie. Não tenha medo. Não deixe ele dizer para você, até agora você não aprendeu a confiar em mim, depois de tudo que eu tenho vivido com você. Outra coisa que você aprendeu hoje, que existe o outro lado. Aqui foi o entardecer, agora do outro lado é noite. E que do outro lado existirão pessoas nada boazinhas, pagãs, endemoniadas. Mas Jesus, além de me tirar de uma tempestade, me levou para um lugar, irmã Beth, só a graça de Deus o lugar que eu estou. Meus amigos, irmã Elizabeth, são todos possessos. Todos possessos. São todos possessos? Então você está trabalhando no lugar exato. Jesus te levou para ir, para que você libere o poder dele que está dentro de você, para que eles encontrem a salvação e a libertação. Vamos orar? Não tenha medo do outro lado. Outra coisa, Jesus está atravessando as águas, enfrentando o mar revolto, as tempestades, os monstros marinhos, para pisar na sua terra, no seu solo, no seu território, para trazer a libertação na sua casa hoje. É hoje, não é amanhã. O Salmo 68 diz, o nome do Senhor é já. Levante a sua mão comigo onde você está. Pai santo, Pai querido,
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso, Espírito Santo de Deus, que entra, que não existe barreira de separação entre nós. Entre, Senhor, já que o Senhor atravessou as águas, esses 2 dias falando conosco nessa mensagem de Marcos 4, que o Senhor está atravessando as águas agora para curar. Põe a mão agora sobre a sua enfermidade. Não importa o quão difícil ela seja. Põe as mãos agora. Senhor, o Senhor é Deus de ontem, de hoje e de amanhã, o mesmo. E o Senhor disse: liberem palavras de salvação e de libertação e de cura. E nós liberamos essa manhã, debaixo da autoridade que há no sangue de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo que está sobre nós essa manhã. Senhor, visita essas pessoas agora que estão com Covid, ou outros que estão em casa sãos, mas estão orando por pessoas que estão entubadas. Entra com a sua providência agora, Senhor, como pisastes naquela terra de Gadara, e ao tocar dos seus pés sobre aquele território, os inimigos se convulsionaram e tiveram que sair. Senhor, que nessa casa agora, dessa mãe que clama pelos filhos, que o Senhor entre agora expulsando todos os demônios de prostituição, de adultério, de drogas, de violência, de mortandade, de separação. Essa mulher que clama agora por esse homem que está com as malas arrumadas para sair de casa porque não aguentou a convivência nessa pandemia. Essa mulher que está querendo com planos de sair de casa porque não suporta mais esse marido violento, nem tanto violência para bater, mas violento nas palavras. Que o Senhor entre agora, expulsando esses demônios de separação, de adultério, de violência, de drogas, Senhor, de derrota, de pobreza, de miséria, de destruição, de bancarrota de negócios. Senhor, nós liberamos essa palavra na atuação do Teu Santo Espírito, porque cremos. Liberamos essa palavra agora. Senhor, essas pessoas que estão desesperadas com medo, que o espírito de medo saia agora, que a paura saia agora, que o pânico saia agora, que a depressão saia agora, que esse espírito de solidão saia agora, esse espírito de insônia saia agora em nome de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, entre nas vidas agora. Essas pessoas que estão pedindo agora cicatrização de cirurgias, que já tem algum tempo que foram feitas e estão abertas, que possam ser cicatrizadas agora, que essa secreção que está saindo suma, que esse câncer que brotou suma, que esse tumor que se levantou saia, que esse rim que está com problemas saia, pessoas que estão fazendo hemodiálise, que o Senhor cesse todo esse processo maligno na vida das pessoas. Essas enxaquecas, pessoas que estão agora com enxaquecas crônicas, que o Senhor envie agora o seu socorro e a sua cura. E sobretudo, cure os corações feridos das decepções humanas e leve libertação agora a esse território, a essa Gadara que foi colocado no coração de muitos. Atravesse as águas agora por essas pessoas. Oramos e te agradecemos por cada libertação agora de espíritos imundos que estão sobre as pessoas, acorrentando suas mentes. Espírito de suicídio saia das vidas agora em nome de Jesus. E que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento humano, entre agora dentro de cada casa, levando a shalom do Senhor, que os pulmões sarem, que todo órgão sare,
que toda célula seja resgatada por essa Shalom do Senhor agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Que o Senhor esteja agora na sua vida, trazendo a paz para esse dia, sabe? Trazendo a libertação, trazendo a cura, trazendo um novo vigor. Pessoas que estão enfraquecidas, que recebam a força do Senhor. Receba a força do Senhor. Levante as suas mãos, nós já vamos terminar. Oh, Senhor. Levante as suas mãos. Agradeça a Deus pela libertação que entrou na sua casa agora. Por aquele irmão, por aquela irmã que estão distantes de você, que você orou. Levante as suas mãos em celebração ao Senhor. Cante aleluia. Oh, Senhor, celebramos que não precisamos ficar com medo de ver aqueles que estavam agora endemoniados se encontram sãos. Levante as suas mãos e cante aleluia. Aleluia. Oh, te damos graças, meu amado, meu Senhor, obrigada pela cura sobre mim, pela minha casa, em nome de Jesus. Essa palavra aleluia quer dizer que assim seja. Aqui está meu coração, um altar tenho construído, em o amor que tu vens e o aperfeiçoas, o assento onde repousa a sua glória. Amém? Que Deus abençoe seu dia, sem temor, na Shalom do nosso Deus. Pise os territórios onde o inimigo está, sem medo, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Você é um agente de libertação para pessoas que há tempos estão sofrendo debaixo de poderes demoníacos. Seja agente de libertação hoje para alguém. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom.